Pessoal, é o seguinte, nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Você pensa assim, ou eu penso assim, na realidade, né? Porque na realidade a resposta foram as pessoas que deram. Nós temos as respostas da pergunta que nós fizemos, era o seguinte: se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Nós temos aqui o pastor David, ele vai dar algumas respostas que foram trazidas pelos nossos telespectadores. Alguém disse para nós disse o seguinte: nós temos colhido o que andamos a semear. Amor de Deus dá-nos o livre-arbítrio. Somos livres a semear, somos livres para semear o que queremos, mas seremos obrigados a colher o que semearmos. Muito bem, uma criança, pergunto aos meus amigos, uma criança, por exemplo, que está sofrendo com fome, semeou a fome? O que é que vocês acham? Não. Mas provavelmente os seus antecessores fizeram algo que não fosse, que causasse isto, porque eu acredito que sim, não que sejam os pais ao causarem esse sofrimento a essa criança, mas pode ser um bisavô, um tetravô, algo que eu acho que vem sempre da 13ª geração, que nós plantamos realmente, nós colhemos. Às vezes eu posso estar a sofrer alguma coisa que vem dos meus descendentes, que eu não tenho culpa nenhuma, não sei porquê, mas de certeza que algum do meu descendente ou ascendente plantou isto, por isso é que é consequência do que ele fez, o pecado, e eu acredito, não sei. Ok, Samuel, o que você acha sobre esse assunto, sobre essa proposta que foi falada aqui? Eu acredito assim, no momento que os nossos primeiros pais pecaram, a gente está num mundo de pecado, então a gente sabe que a consequência de pecado não só a morte, mas antes da gente morrer a gente passa por várias dificuldades na vida, vários sofrimentos. Então eu acredito que, enfim, é coisa que eu não sei explicar pessoalmente o porquê que as pessoas sofrem tanto, mas eu acredito que isso é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Mundo de pecado é isso. Ok, nós temos mais uma pergunta aqui, o pastor Ney vai estar trazendo pra gente aqui uma resposta, aliás, da pergunta, né? A resposta à pergunta, relembrando a pergunta, foi a seguinte: se Deus é amor, como ter fé em um mundo de tanto sofrimento? Como continuar tendo fé em um mundo de tanto sofrimento? Alguém nos disse: porque Deus também sofreu por nós ao morrer na cruz, em nosso lugar. Pergunto para você, Tinácio, você não respondeu ainda. Tá, mas então se Deus morreu por nós, então por que Deus permite esse sofrimento aí? Você já não morreu, já não estava solucionado o problema? Exato. Praticamente o que meu ponto de vista quanto a isso é que, entretanto, Deus morreu, entretanto, pelos nossos pecados, para nos dar a passagem à vida eterna. E aqueles que aceitarem, certamente, conhecerão a glória e o reino dos céus. Mas quanto ao pecado, Deus sempre deixou bem claro que não teremos aflições. Entretanto, se aqueles que perseverarem e terem fé em Cristo terão um bom ânimo, ele não invalida o facto de haver ou não pecado, mas ele sempre disse que ia haver esse problema. Ok, olha, percebemos que as respostas, nós temos várias respostas aqui. Nós não vamos ter tempo de responder, trazer a resposta de todas as perguntas que foram feitas aqui, mas vale a pena insistir que as respostas que foram dadas aqui são bastante interessantes e, portanto, não perca o nosso próximo episódio. Vamos estar com uma pergunta quentíssima aqui, certo? Aguardem para o nosso próximo programa.